Mas opinião agora, aqui no Jornal Jovem Pan, chegou a hora da análise dos principais fatos políticos da semana com Alexandre Garcia. Olá, Alexandre, quais são os seus destaques na política nessa primeira semana de agosto? Olá, pois é, nessa semana os nossos representantes na Câmara dos Deputados fizeram um grande esforço para votar o que eles consideram mais urgente e passar para o Senado fazer a mesma coisa semana que vem. Porque dia 15 começa a campanha eleitoral e eles vão estar em campanha, né? Eu destacaria a medida provisória de renovação da frota de caminhões, né? São aí uns 3,5 milhões de caminhões no Brasil e uns 900 mil são sucata. Tem mais de 30 anos. Então, essa medida provisória beneficia os autônomos, caminhoneiros autônomos, sem impostos para comprar caminhão novo. Isso vai aumentar a eficiência do transporte, vai aumentar a segurança, vai diminuir o gasto de combustível, né? Só falta o diesel continuar baixando. Vai agora para o Senado e provavelmente o Senado vai aprovar essa proposta do presidente. A outra questão é o projeto de lei que foi aprovado na Câmara, mas vai ter que voltar para o Senado porque foi alterado na Câmara. É sobre saidinhas de presos, né? O Senado tinha feito limitações nesse projeto, foi para a Câmara simplesmente extinguiu a saidinha. Não tem mais, né? Sob a alegação de que a progressão da pena já prevê semiaberto e coisas assim, né? E saidinha está sendo oportunidade para mais crime e muita gente não volta. Por exemplo, na saidinha de Natal, o último, só nos presídios estaduais de São Paulo, 1.628 presos não voltaram. Aqui houve uma tragédia, numa dessas saidinhas, anos atrás, em que o sujeito não voltou depois de ter sido indultado no Natal, né? Tinha 38 processos de homicídio, de latrocínio, de extorsão, e aí tinha um casal dentro do carro com um bebê dormindo no assento traseiro e o sujeito matou a tiros o casal. O bebê ficou lá, um gari descobriu porque o bebê estava chorando de manhã, né? Então são coisas assim. A gente ficou sabendo, por exemplo, aquela moça que mandou matar os pais, no dia dos pais, o dia das mães, ela sai, recebe o prêmio para homenagear os pais que ela matou, né, mandou matar. Então são coisas assim. A nossa lei penal é muito, muito leniente, ela não desestimula o criminoso, né? Por exemplo, o corrupto. O sujeito rouba e desvia dos cofres públicos milhões, 15 milhões. Aí digamos que ele pegue 5 anos de cadeia, né? Depois ele sai e vai gastar os 15 milhões, ele vai considerar, puxa, me deu um trabalho, né? Fiquei 5 anos na cadeia, mas ganhei 15 milhões, né? Pois é, esse então tem, não é nem saidinha, né? Isso é saidão. E por falar nisso, Alexandre, o ministro Barroso não aceitou recurso dos policiais condenados pelas mortes no presídio do Carandiru. Agora imagine que isso é um assunto de uma rebelião que aconteceu há 30 anos. E ainda se discute isso na justiça. Foram condenados 73 policiais pela morte de 111 detentos, né? Condenações de 48 anos até 600 e tantos anos. Depois o Tribunal de Justiça de São Paulo suspendeu a execução da pena. Aí o caso veio para o Superior Tribunal de Justiça. A 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a pena tem que ser cumprida. Aí a defesa dos policiais recorreu ao Supremo, ministro Barroso. O ministro Barroso não aceitou o recurso. Então a pena tem que ser cumprida, né? A gente está vendo aí que vai se arrastando, né? Será que isso é justiça, né? Veja, por exemplo, acontece até dentro do mesmo tribunal, como aconteceu agora, né? O presidente do Superior Tribunal de Justiça concedeu 2 liminares a favor de José Roberto Arruda, que foi senador, renunciou por causa do escândalo lá do painel eletrônico, foi governador do Distrito Federal, foi o primeiro governador a ser preso, depois veio mais processo da construção do estádio para a Copa, de desvio, etc. Mas as 2 liminares dizem que ele pode ser candidato, né? E ele se mobilizou, chegou a ser falado
para governador, né? E estava se preparando para se candidatar a deputado federal. Isso na semana em que o partido tem que decidir. Termina hoje o prazo, né? E aí, um dos 33 ministros do Superior Tribunal de Justiça disse: opa, não, derrubou as duas liminares pelo seguinte: ele percebeu que os argumentos da defesa eram idênticos aos argumentos que já haviam sido rejeitados pelo tribunal. Pois é, então, isso é que chamam de insegurança jurídica nesse país, né? Vejam só, além de tudo isso, né, próprio Supremo, né, fizeram uma lei, a lei da improbidade. A lei da improbidade é mais uma dessas leis que não desestimula o crime. Diz o seguinte: olha, é crime de improbidade só se a pessoa estava com má fé, queria mesmo desviar. Aquele que não sabia, não conhecia, por ignorância, sem má intenção, mas desviaram o dinheiro do povo. Gente, dinheiro do povo, vocês precisam saber como é esse dinheiro do povo. Ele vem do suor do pagador de impostos. Tem que ser respeitado, tem que se ajoelhar na frente do dinheiro do povo, que é o dinheiro dos nossos impostos. Mas não, mas eu não sabia. Como assim, né? Quer dizer que o sujeito se candidata a prefeito ou a governador, mas não sabe, não conhece as leis. Bom, mas tudo bem, só para falar sobre essa lei da improbidade. Aí querem mais, que ela tenha efeito retroativo, que valha para todo mundo que foi condenado antes da lei, né? E aí foi para o Supremo. E lá no Supremo, o relator ministro Alexandre de Moraes votou que não pode ter efeito retroativo, né? Já tem um voto, não sei se é de André Mendonça ou Nunes Marques, que empatou, está 1-1, mas está parado. Só vão retomar dia 10 de agosto. E aí, sei lá, não sei quantos queriam ser candidatos, mas hoje é o último prazo, né? Essa é a insegurança jurídica, política, eleitoral desse nosso país, em que a justiça vai muito devagar. Se soube na semana que a subprocuradora-geral da República fez uma reclamação séria contra o ministro Alexandre de Moraes. A número 2 da Procuradoria-Geral da República, Lindora Araújo, disse que o ministro Alexandre de Moraes viola o processo acusatório, o rito acusatório, né? Se trata de uma atitude do ministro do Supremo que se recusa a encerrar o inquérito que discute se é sigiloso ou não, se o presidente Bolsonaro violou sigilo das investigações sobre o hacker que passeou durante meses nos computadores da Justiça Eleitoral, né? A própria Polícia Federal constatou, e uma auditoria da Câmara também, que não havia sigilo sobre o processo. A Câmara entrou porque o deputado Felipe Barros estava nessa também, porque divulgou cópias do inquérito para seus pares. E o ministro Alexandre de Moraes, ninguém sabe por que, mantém o inquérito aberto. O ministro aposentado Marco Aurélio Mello disse que não cabe ao juiz, se o Ministério Público informa que não encontrou crime, não cabe ao juiz fazer mais nada a não ser arquivar o processo, né? Essa história de violar o processo acusatório, basta que a gente leia na Constituição o artigo 127, que diz que o Ministério Público é essencial à jurisdição do Estado, né? E como a gente sabe, aquele processo que o ministro Marco Aurélio chamou de inquérito do fim do mundo não teve iniciativa do Ministério Público, né? Começou como algo administrativo dentro do Supremo, né? E é o que a gente está vendo hoje. E o TSE admitiu uma equipe de militares especialistas em segurança cibernética para examinar os chamados códigos-fonte das urnas. O ministro da Defesa tinha pedido urgência nisso, né? Porque a Controladoria-Geral da República, uma universidade, o Ministério Público, né? Todos têm direito de verificar isso. Então, estão lá especialistas das Forças Armadas verificando o chamado código-fonte das urnas, né? Ontem, numa solenidade militar de entrega de espadas aos novos generais, pela primeira vez uma autoridade do Exército, no caso o chefe do Estado-Maior, general Stumpf, se referiu às eleições dizendo que o Exército está pronto
para, mais uma vez, ajudar a justiça eleitoral no transporte das urnas, dando segurança às eleições, né? E lembrou que neste ano, a convite do TSE, as Forças Armadas estão atuando na Comissão de Transparência, né, para fortalecer, segundo são palavras dele, para fortalecer ainda mais o processo eleitoral, né? E aí ele lembrou o poder do voto, né, que é ligado ao destino do país, ao futuro do país, né, e que tem esperança que todo mundo vote de modo consciente. E aí ele justificou: somos parte da sociedade que queremos proteger, estamos todos sob a mesma bandeira. E hoje termina o prazo para os partidos escolherem seus candidatos. Então, vamos correr porque foi uma correria, né? Eu vou descrever o que aconteceu essa semana, os partidos ainda se ajeitando. A chapa MDB, PSDB e Cidadania, que estava com problema na vice, porque Tasso Gereissati havia desistido de ficar a vice da senadora Simone Tebet, de Mato Grosso do Sul, agora tem outra senadora representando os tucanos, Mara Gabrilli, que é senadora por São Paulo, né? Já o candidato do Avante, André Janones, que foi lá no início do PT, agora desistiu para apoiar Lula. Ele é deputado federal por Minas Gerais com 178 mil votos. E o União Brasil, que vai ter um bom horário aí eleitoral, né, lançou também uma senadora também de Mato Grosso do Sul, Soraya Trônica. Então, Mato Grosso do Sul tem duas candidatas senadoras, né, à presidência da República. E ela pegou o lugar de Luciano Bivar, que é o presidente do União Brasil, mas também desistiu, né? Muita gente chegou no fim e percebeu que não tinha muito futuro. E o PDT vai ficar uma chapa puro sangue. PDT na cabeça e PDT de vice, né? É a chapa de Ciro Gomes, que confirmou hoje como vice a vice-prefeita de Salvador, Ana Paula Matos. E a ministra Carmen Lúcia, do STF, Alexandre, deu 5 dias para o presidente Jair Bolsonaro explicar por que quer o desfile do 7 de setembro no Rio de Janeiro, na Avenida Atlântica. Pois é, foi a pedido do partido Rede de Sustentabilidade. É um pequeníssimo partido, tem um senador, tem 2 deputados, né? Os pequenos partidos que não têm voto na Câmara e no Senado, como lembrou certa vez o ministro Fux, presidente do Supremo, usam o Supremo a toda hora, mobilizam o Supremo, né? Por isso a ministra Carmen Lúcia deu 5 dias para o presidente explicar, e certamente vai explicar o seguinte: olha, em 1822, no dia 7 de setembro, Pedro I gritou independência ou morte, nós ficamos independentes, e agora vai fazer 200 anos. É hora de fazer uma grande festa popular, né? Como fazem no 14 de julho, no 4 de julho, França, Estados Unidos, jogam fogos, vão dançar na rua, fazem festa popular. É a festa da nação, dos donos da nação, é do povo brasileiro. E o presidente vai explicar que, olha, a Avenida Rio Branco fica no centro, as pessoas têm que ir para o centro, mora pouca gente no centro, e lugar de muito povo é a Avenida Atlântica, em Copacabana. Tanto é que enche no Réveillon, né? No dia 31, no último dia de cada ano. Então, certamente vai explicar isso, né? A ministra Carmen Lúcia é autora de um capítulo do livro que foi lançado nesta semana, chamado Liberdades, em que cada ministro do Supremo fala sobre um tipo de liberdade. A ministra Carmen Lúcia, por exemplo, vai falar sobre liberdade de imprensa. Ela é autora daquela frase, quando era presidente do Supremo, de "cala a boca, já morreu". Liberdade de imprensa está garantida na Constituição. O ministro Dias Toffoli vai falar sobre liberdade de expressão, né? Embora ele tenha censurado lá 2 revistas, se não me engano, lá atrás, em tempos de Lava Jato. O ministro Gilmar Mendes vai falar sobre liberdade de ir e vir, que, como a gente sabe, não foi respeitada durante a pandemia. O ministro Barroso vai falar sobre liberdade sexual, né? O ministro Lewandowski vai falar sobre liberdade de reunião, que também foi bloqueada durante a pandemia, embora o artigo 5º da Constituição garanta isso, né, e seja cláusula pétrea, né?
Então, assim, o presidente do TSE vai falar sobre liberdade do eleitor, né? Que supõe tem liberdade de entender, por causa da transparência, como é feita a apuração dos votos, né? Agora, quem dá a palavra final mesmo em liberdade é esse livro aqui, né? Porque garante lá no artigo 220 liberdade de expressão, veda censura, no artigo 5º são as garantias individuais e coletivas, né? Mas o artigo 3º da Constituição, ou seja, o 3º artigo da Constituição, já diz o seguinte: constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, primeiro, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Então, liberdade é um termo tão poderoso, tão forte, que nem comporta separações, nem adjetivos que podem restringi-la, né? De Brasília para a Jovem Pan, Alexandre Garcia.